Não quero pautar ninguém, nem tenho esse poder, nem quero ter. Mas eu penso que há 4 assuntos que, pelo menos no nosso canal, e sugiro que outros canais também abordem esses assuntos, né, e que a gente consiga fazer entre nós um debate que possa servir de instrumento para as pessoas que nos assistem, que a gente possa espalhar isso, né, porque é importante que o Brasil discuta, né, pelo menos do nosso ponto de vista. Creio que você aí do outro lado vai concordar comigo, que esses 4 assuntos sejam tratados de uma maneira muito especial. Precisamos falar desses assuntos. São 4 assuntos e eu vou começar do número 4 até o número 1. Então eu vou inverter. Tá? 4º assunto desses que eu elenquei aqui é a questão da destruição das relações diplomáticas feitas por este amador que está no Itamaraty, e que isso tem consequências no sentido econômico. Então nós estamos destruindo a nossa economia graças também, né, a um irresponsável que está no Palácio do Itamaraty. Quer dizer, um chanceler que não tem a mínima condição de estar ali. Né? Esse ministro Olavete é um absurdo. E a gente vai pagar a conta. Tá? A gente vai pagar a conta com muito mais desemprego. Por isso que eu digo, Bolsonaro é a perspectiva do pior mesmo. Nós temos que denunciar isso. O 3º assunto que eu acho que tem que ser falado nessa coisa toda é a questão da política de segurança pública que esse governo propõe, ou que não propõe também. Porque, na verdade, é o seguinte, o Bolsonaro entrou também pela questão da segurança pública, né, e ele propõe, inclusive, o fim dos direitos humanos, né, bandido bom e bandido morto, essas coisas todas, mas ele não tem nenhum plano sobre como conter o problema do sistema carcerário, Código Penal, nada disso, não tem nada disso. E tem esse pacote do Moro, que é um pacote risível, né, que não acrescenta em nada, alguma coisa boa, mas em si, aquilo ali é muito mais um show de pirotécnico do que, de fato, um pacote de medidas para conter a situação dramática da violência urbana, que tende a crescer devido à questão econômica e social. Então, vejamos bem, nós temos que atacar essa questão desse governo aí, sobre essa questão da segurança pública. O que eles têm a propor? Tem os botais na parede. O 2º assunto importante nesta pauta toda, tá, é a questão econômica. A questão econômica desse ultraliberalismo que abre todas as fronteiras e que, junto com essa política desastrosa das relações internacionais, vai minar, por exemplo, o nosso agronegócio e vai gerar muito mais desemprego. Junto disso, a questão das privatizações, que é entregar todo o nosso patrimônio público nas mãos de estrangeiros. E o mais grave disso tudo também é o seguinte, é a questão do nosso pacto federativo. Os nossos estados estão quebrados e não há uma solução para resolver o problema. Então a gente vê um caos no âmbito político representado pelo Paulo Guedes. O Paulo Guedes realmente é uma tragédia, né, nesse sentido. E o mais, né, o que agora está por vir, que está em primeiro lugar, que é ligado à questão econômica, que é ligado à questão social, é a reforma da Previdência. Por 2 motivos muito simples, tá? Ou até por 3 motivos muito simples. Primeiro, a reforma da Previdência causa uma grande expectativa para o mercado. Se Bolsonaro não conseguir aprovar essa reforma, politicamente o governo Bolsonaro começa a cair. E mais interessante, no outro sentido também, são 3 pontos, é o seguinte: barrar a reforma da Previdência
é barrar um crime contra a sociedade, contra os mais pobres. E o terceiro item, barrar a reforma da Previdência, é manter em pé a Seguridade Social. Portanto, esses assuntos a gente deveria estar discutindo com mais profundidade, porque é necessário que a população esteja a par desses assuntos. Nós precisamos falar desses assuntos. Pelo menos é o que eu penso. E você? Que assuntos você acha que a gente deve abordar aqui no nosso canal? Que assuntos você acha que são relevantes? Deixe seu comentário, sua sugestão. Você também pode deixar a sua sugestão lá no Twitter. Tá? No Twitter, aqui eu vou deixar o link do Twitter para vocês. O @alegalidade, A com maiúsculo, legalidade também. Tá? A legalidade, você também pode mandar a sua sugestão, sua opinião. E traga aqui que a gente vai trabalhar e vai trazer para vocês aí, porque a gente precisa de conteúdos novos e esclarecedores. Até mais!